pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma nova edição do Office Connect e a gente tem um convidado especial, que é o Eric Passos, da Visio. E estou junto com a Karen também, que vai participar comigo aqui, me auxiliando nesse bate-papo, né? Obrigado, Karen, pela presença. Eric, obrigado pela presença, pelo aceite no convite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo e conte um pouco da sua trajetória e da Visio, né? Eu que agradeço primeiramente mais uma oportunidade, né? Acho que já tivemos juntos aí num outro evento do Office Connection. E acho que vocês estão sempre recebendo gente muito qualificada aqui, espero estar à altura aqui, né? Com certeza. E atender as expectativas, né? Bem, a Visio é uma empresa que já está há 20 anos no mercado. Começamos lá em 2003, atuamos aí como base, o nome dela era Base Real Estate, de 2003 até 2011 mais ou menos. Em 2011 a 2015 nós fizemos uma sociedade com um grupo franco-americano e operamos aqui no Brasil como a AOS Brasil. Era uma joint venture entre a AOS e a Studley americana. Depois tiveram algumas fusões que aconteceram lá fora, nós saímos da sociedade e em 2015 criamos a Visio. A estrutura é exatamente a mesma, né? A gente foi trocando de nome ao longo do tempo, mas a forma de trabalhar, a equipe, desde o início é praticamente a mesma, né? E a gente tem bastante experiência aí no que se refere à consultoria e atendimento das demandas dos usuários, dos escritórios principalmente. Transação de escritório é o coração da Visio, né? A gente atua também em outras frentes, mas esse é o grande motor aí que criou a base lá atrás, né? Que era atender demandas dos inquilinos com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de entrega no sentido sair um pouco da corretagem tradicional, né? Transformar um pouco o mercado da corretagem, que é um mercado de apresentação de opções e prédio, e tentar entender um pouco melhor o cliente, entrar dentro, absorver um pouco da cultura, trazer isso para dentro das análises, o que faz sentido para cada um deles, para aí sim guiar, orientar uma busca imobiliária com um pouco mais de precisão e no final fornecer elemento que permita que o tomador de decisão faça a coisa com um pouco mais de coerência, né? Então esse é o nosso carro-chefe ainda dentro do escritório, mas com o tempo a gente foi também incorporando outras áreas, com gerenciamento de projetos, e hoje a gente tem também uma segunda empresa, hoje não, que já tem já alguns anos, né, mas a Visio Integra, que é uma empresa que ela opera os espaços, né? Então hoje a gente atua no 360 do mercado, que é a prospecção imobiliária, o gerenciamento da implantação e depois a operação do espaço já concebido, né? Qual que é a importância de uma consultoria? A importância da consultoria. Porque muitas vezes o cliente olha, né, acho que não... ele procura procura aqui e fala, acho que é isso, né? Costuma ser assim, né? Costuma ser assim. Quando a demanda imobiliária se origina, a primeira ação de quem quer que seja é sair procurando um prédio, né? E dependendo da situação, isso não pode acontecer, né? Porque não se trata só disso, né? Sim. E a gente precisa, o que a gente gosta de fazer é justamente atuar hoje nessas três frentes como o elemento que integra essas células aí que não se comunicam muitas vezes dentro das empresas, né? Que é o gerador da demanda imobiliária, o processo de arquitetura e a operação, né? Parecem substâncias antagonistas ali, né? Elas não conseguem uma conexão e a gente tenta entrar justamente para fazer esse elo. Quando a gente consegue atuar em conjunto, abraçar o processo inteiro, é bastante proveitoso dos dois lados, né? A gente consegue pôr a equipe, engajar a equipe inteira e no final o processo flui muito bem e a gente fica dentro dos clientes um bom tempo, tá? E a importância disso é justamente ter esse elemento, porque por mais simples que possa parecer, a comunicação entre a decodificação das mensagens, ela não é tão simples dentro das empresas, né? Quando surge a demanda imobiliária e você precisa agora engajar um projeto de arquitetura, você começa a colocar desejos no projeto de arquitetura, você precisa atender tudo aquilo, só que aquilo precisa coincidir com o budget que está determinado aqui, tem uma linha de custo que é importante e ele precisa atender a expectativa de quem vai operar, né? E isso muitas vezes não acontece, né? Então a gente tem casos
Às vezes, exemplos simples, né? Estava até comentando com vocês antes, de casos que você vai lá, você começa a entrar na terceira fase aqui, a gente é contratado para uma terceira fase. Então você vai prestar a consultoria da operação, entender aquilo, e a hora que você olha, o projeto não está condizente com o que se espera da operação, e muitas vezes até o prédio, ele foi mal escolhido para aquilo que se pretendia desde o início, né? E aí tem que voltar tudo. Quando dá, você consegue voltar, né? Se você não tem um contrato assinado ainda, você consegue interromper alguns processos e começa a corrigir isso. Em alguns casos, a gente já fez atuações nesse sentido, de começa de novo isso do zero, porque está errado. A gente já entrou em processos, por exemplo, de empresas com quase 2.000 funcionários, colaboradores, que precisa mudar, e estava com o prédio meio escolhido. O prédio estava definido. E quando nós fomos chamados ali no último minuto da prorrogação já, né? Para cumprir um protocolo, na verdade, porque eles tinham escolhido o prédio, mas precisavam ainda receber outras opções para cumprir aquele protocolo interno como assim esse? Eu tenho que receber mais. E nós fomos chamados, entendemos o processo e a pergunta é: quais são os prédios de vocês? E nós falamos: nós não temos prédio nenhum, nós não trabalhamos dessa forma. Não, tragam os prédios de vocês, porque assim, tragam os prédios porque eu preciso de um leque de prédio para justificar o que eu já escolhi. Falei, mas tem alguma coisa errada aí, porque do porte de vocês, do tamanho de vocês, isso não pode acontecer dessa forma, né? E começamos, na verdade, a orientar o cliente a partir daquele início da concorrência, como deveria ser feita a concorrência em si. E no fim nós participamos da concorrência, vencemos a concorrência, e quando nós entramos de fato no processo, o prédio escolhido nem suportaria o projeto. Ele não comportaria a quantidade de pessoas que tinha lá. E nós começamos, então, desfaz tudo, para tudo e começa outra vez. Vamos entender qual é a demanda real imobiliária, qual é o tipo de projeto que precisa fazer, até que você conclui isso. Mas esse foi um caso que deu para fazer isso, porque não tinha um contrato assinado lá na ponta. Então isso que eu fico imaginando, acho que quantos devem passar por esse processo, chega lá, assina um contrato, na ocupação, ele olha e fala, e aí, assim, né? A gente está com um caso similar, acho que de porte um pouco menor, mas similar no México, por exemplo, que nós somos contratados para tocar uma operação, um gerenciamento de obra no México, para um cliente que nós fizemos aqui, uma multinacional que nós atendemos aqui, fizemos muito bem, e no México ele começou a derrapar um pouco para encontrar, e falou: vocês não tocam México? Ué, podemos tocar. Pagando bem que mal que tem, né? Lá. O famoso... Vamos olhar. E era assim, o prédio está escolhido, é isso, vamos lá, vamos gerenciar a concorrência dessa obra, dos projetos e tal. E quando chega lá, você fala: mas espera aí, esse é o prédio que vocês escolheram? Falta isso, falta aquilo, falta... E o que a gente chama aqui de core and shell, né, nos prédios, né, que é aquela entrega no contrapiso, mas tem um duto de ar central, você tem banheiro, você tem quadro de energia chegando. Esse é o core and shell aqui normal no Brasil. No México não é nada, o core and shell é só a parede, o pilar, não tem nada. E aí você olha: mas é isso mesmo? Isso não está no escopo do projeto, porque você não tem energia chegando aqui, precisa trazer. Nossa. Precisa trazer tudo. E aí fala: não, peraí, quem escolheu? Então volta. Quem escolheu? Então o processo voltou. Hoje ele está na busca imobiliária de novo. A gente está trabalhando um passo atrás de encontrar o novo imóvel. E como funciona isso internacionalmente, de vocês procurarem um prédio num país onde vocês não têm o domínio como aqui, né? Quando a gente tinha a sociedade com a AOS Studley, a AOS foi vendida por um lado e a Studley foi vendida pela Savills. E a gente tem uma parceria comercial com eles até hoje, com a Savills. Isso. Né? Tá. Então, quando a gente precisa atender alguma demanda externa, a gente utiliza a rede, porque tem uma distribuição, aí, uma capilaridade grande. Senão então, a gente continua atendendo demandas de lá para cá, e quando consegue, manda daqui para lá também. Não é muito um caminho tradicional, normalmente vem de lá para cá, né? Mandar daqui para lá é um processo mais complicado, mas a gente consegue cobrir. Isso nem está no nosso escopo, nesse caso especificamente, tá? A gente está só orientando no sentido que a busca, porque eles inclusive já tinham uma empresa lá fazendo isso. A busca foi inadequada. O nosso trabalho é gerenciar e pôr para rodar. Mas não tem como passar despercebido uma situação como essa. E de fato o processo ele deu alguns passos atrás agora e está de novo
no trâmite da busca imobiliária. Quando dá tempo de salvar, dá até um alívio, né? Claro. O problema é que às vezes isso já está consolidado, né? E como é que você resolve isso, né? Você tem que fazer um distrato de um contrato que acabou de ser assinado lá, você tem penalidades, uma série de coisas. Isso às vezes não... E aí você tem que começar a fazer arranjo para caber, né? Agora que está feito, temos que resolver dentro da situação que está exposta aí, né? Então, mas quando a gente consegue entrar nas 3 frentes ao mesmo tempo, é o ideal, né? Porque você já começa a pensar na operação aqui, as equipes vão interligando, né? Então, erra bem menos. Quais são os pontos-chave que é a pessoa que quer entrar num imóvel novo, o que ela tem que levar em consideração? Tem uma listinha sabe, o to-do list direitinho para fazer? Tem. Quando você vai fazer os processos desse vai ou fica, né, esse stay or go, você precisa, primeiramente, dimensionar qual é a demanda, né? Essas estimativas feitas, às vezes, no olho, preciso de 500, preciso de 1.000, preciso de 1.500, você precisa sentar e estudar um pouco isso melhor para gerar demanda imobiliária. E muitas vezes essa ansiedade em saber onde é que eu vou, onde vai ser o meu prédio novo, ela atropela esse primeiro passo. Então o primeiro passo é entender como é que você está, o que você quer, né? Para entender para onde você vai. Porque agora tem essa... As perguntas-chave mesmo da vida. Como é que está hoje? O que tá demandando? Tem muita diferença de 2 anos para cá, dentro do processo de adaptação do escritório. Como é que dimensiona espaço hoje? É um desafio, né? É um desafio que a gente já estava fazendo isso lá em 2011, 2012, esse trabalho junto com os arquitetos de ajuste de workplace, mas a pandemia precipitou muita coisa, alterou muita coisa, e hoje os espaços eles precisam ser dimensionados para uma demanda livre, né? Porque é o espaço para o colaborador que vai a hora que ele quer, no dia que ele quer, ele fica quanto tempo ele quer. Então você tem que ter sistema de reserva de mesa, alguma coisa assim. E é um desafio, é um negócio bastante complexo, né? Então tomar uma decisão hoje em cima da busca imobiliária sem fazer essa lição de casa antes é um risco tremendo, né? Mas esse é o primeiro passo. Depois de dimensionado, é adequar a busca imobiliária ao tipo de característica predial que você quer, ao tipo de região que você quer. A gente começa a produzir alguns estudos para atender um pouco dessa expectativa, né? Tá. Onde que eu preciso estar, qual é o meu nicho aqui, onde é que eu me enquadro? Eu sou do mercado financeiro, preciso estar colado ali na Faria Lima porque está todo mundo ali. Não, eu tenho mais flexibilidade, eu posso ir para regiões mais alternativas, encontrar bons produtos e ter um ticket um pouco mais baixo na hora do custo. Aí a gente precisa fazer essa leitura e orientar a busca. Na hora que você busca o empreendimento, é entender se as características vão ser compatíveis com aquilo que está esperando. Né? Sim. Então, basicamente, esses são os pontos aí onde precisa ter muita atenção. O dimensionamento de espaço hoje é um ponto de muita atenção. De muita atenção. Porque é ele que vai gerar um custo futuro e você assume um compromisso que você tem que honrar. Sim, e ele não é mais aquela conta do quantas pessoas tem, qual é a norma, quantos metros por pessoa, uma estação para cada um. Não é. Não é. Você precisa deixar o escritório preparado para eventualmente crescer, ou diminuir, ou você criar mais espaços colaborativos, menos estações individuais. Você precisa deixar essa coisa meio flexível. Isso precisa ser discutido com as pessoas, porque muitas vezes elas não têm essa visibilidade, né? Então esse é um trabalho que a gente faz junto com os escritórios de arquitetura para chegar num número, né? Que a hora que sai um número lá da demanda, ele sai com o máximo de precisão possível. Quando você já ajudou nessa escolha, né? E já direcionou o teu cliente para que ele tivesse essa clareza, porque eu acho que vocês também trazem essa clareza no dia a dia deles, para que eles tenham uma visão 360, né? E não só aquela visão de eu gosto desse bairro, eu gosto daqui, aquelas coisas mais... Esse prédio é mais bonito. São as coisas mais simples, né? Que a gente simplifica muito uma coisa que a gente vê o quanto ela é complexa. Né? Você trouxe uma complexidade que os leigos não compreendem muito. Né? Então eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso,
e do quanto vocês, né, o quanto a Visio pode ajudar e mostrar para as pessoas, né, e mostrar para as empresas que direcionado fica mais fácil, menos custoso e ganha tempo e etc. Essa coisa da busca imobiliária acontece, precisa ser levado em consideração, né? Porque isso acontece o tempo inteiro, né? Você busca galpão logístico, né? Qualquer galpão de beira de estrada 100 por hora na Dutra, ele serve, entendeu? Eu passei e vi uma coisa ali, entendeu? Gostaria de estar ali. E aí muitas vezes o sujeito tem uma demanda, mas ele tem um prédio bonito que ele passa na avenida, só que você vai falar, não, mas esse prédio especificamente tem uma laje tal, que você precisa de tal, para você ficar aqui você vai ter que pegar 8 lá e vai empilhar tudo. Não é adequado. Aí começa... Uma outra coisa que acontece muito também é os encontros de bastidores, né, entre o gestor da empresa A, da empresa B, num almoço, numa coisa, e ninguém faz mau negócio, todo mundo só faz negócio espetacular, né? Então, o meu amigo fez um negócio assim, assado, assim, e ele alugou no prédio tal, aí você olha e fala, ele não fez isso. Ele não fez isso. E aí o cara fica querendo superar, né? Ele fica buscando, como é que eu supero? Eu preciso fazer um negócio melhor do que esse. Mas esse negócio não existe, né? Essa coisa, não, se aconteceu tudo isso, tem algum distúrbio aí, alguma parte da história ficou sem contar. Né? Porque a gente tá nisso no dia a dia, então acontecia muito isso, né? Não, eu aluguei no prédio mais assim, por R$50 o metro. Você fala, como assim você alugou por 50? O cara pede quase 200, você conseguiu por 50, por quê? Né? Não faz muito sentido, né? Então, isso acontece muito, né? Eu quero aqui, eu quero esse, eu quero aquilo. E a gente precisa, com jeito, entrar e começar a pontuar os elementos. Que, isso faz sentido, isso não faz sentido. Aqui é bom, mas tem esse aqui que pode ser um pouco melhor e tal. E como a gente não tem conflito com proprietário imobiliário, a gente não tem contrato, a gente lida muito bem com todos eles, porque eles são a contraparte do nosso trabalho, eles estão do outro lado do balcão para nós, mas a gente não tem restrição, eu não tenho uma obrigatoriedade de apresentar um prédio A, ou B, ou C, porque eu preciso prestar conta para algum proprietário que está me cobrando, que ele me deu um contrato de comercialização no empreendimento e eu preciso colocar alguém lá. Então, como a gente não tem esse conflito, é mais fácil de trabalhar, porque o meu produto é o mercado todo. Eu não tenho um catálogo. Você não está ligado com uma pessoa só, eu não tenho com um uma empresa só. catálogo. Não precisamos nos prender a isso. Eu consigo tranquilamente ouvir o que é preciso e buscar no mercado aquilo que é adequado, independente de qualquer outro compromisso, né? Então isso dá muita liberdade para a gente atuar, e quando a gente começa os processos, em pouco tempo as pessoas vão compreendendo e começam a confiar e diminuir um pouco essa ansiedade de eu preciso ter o prédio, preciso saber quem é o prédio, preciso comunicar onde vai ser o novo prédio e tal. Então tudo bem, nós vamos encontrar algo adequado que seja a tua demanda operacional. E é sempre na correria? É sempre assim, eu preciso para antes de ontem? Começa sempre assim. Né? Começa sempre assim. É sempre quero mudar amanhã. Mas isso dentro dos processos internos das empresas, ele não acontece. A velocidade do processo, ela não está na consultoria. Ela está na tramitação necessária dentro das próprias companhias. Então, quando um processo é muito rápido, você pegar um processo de médio porte, vai de 2.000 metros, alguma coisa assim, ele quando anda muito rápido, ele leva 6 meses, né? Quando ele vai bem, quando está tudo redondinho, tudo encaixado, né? E não dá nada errado, ele vai levar isso mais ou menos, né? Então essa coisa do para ontem, para amanhã, ele cai logo ali, né? A gente não se preocupa muito com isso. Sim. Porque você quer um timeline aqui de uma proposta, de alguma coisa, a gente coloca lá, coloca uma linha do tempo para estimar o processo, e aí normalmente assusta um pouco, né? Não, mas aí demora muito. Mas calma, você tem todo um processo de comunicação da tua rescisão, você já pegou o teu contrato atual, às vezes você precisa cumprir um aviso, senão você paga uma penalidade. Você precisa estudar a parte de arquitetura, conceituar projetos, né? Fazer todo esse programa de arquitetura, custa tempo, o arquiteto fica lá muito tempo ali, porque você precisa falar com o gestor A, o gestor B, entender como é que isso se cruza, quais equipes são sinérgicas, como é que monta. Então tem um tempo que a arquitetura fica embarcada dentro do cliente que leva
não tem como ser de um dia para o outro. Né? Porque eu acho que o cliente não sabe disso, desse tempo do que o arquiteto demanda interno para conceituar os ambientes e realmente interagir com as equipes. Né? Sim. Até para você não fugir de uma coisa, porque cada empresa tem uma marca pessoal, né? Uma marca forte. Quando eu falo pessoal, é a marca da empresa, é o DNA. E ela tem que ser transportada para um outro local. Né? De repente, uma empresa está 40 anos no mesmo bairro. E ele sai deste bairro, que era o bairro, né, onde tudo começou, e ele vai para um outro lugar. Né? E essa transição também, ela tem que ter uma história para contar, para justificar. Sim, né? sim. Tem que encontrar esses elementos, né? Normalmente você faz uma transação dessa e você tem uma porção deles ali, qualitativos ali, que justificam, né? Sim, sem dúvida. A alteração, né? Então, dificilmente você vai fazer um processo desse numa estratégia que vai piorar o que era. Não, né? mas ela aquela coisa do afetivo. Né? As pessoas têm que falar assim, nossa, eu gostava de ficar aqui, porque aqui foi onde tudo começou. Cantinho, é o meu cantinho, a zona de conforto. Né? Isso você vai encontrar muito dentro do ambiente já interno, do escritório, nessas mudanças de conceito de ocupação. Né? Sim. Porque quando você sai daquele conceito do 1 para 1, da minha estação, da foto da minha família na mesa, da minha gavetinha, que tem mais coisa minha do que do trabalho, e aquela coisa, e você vai para aquele modelo rotativo de estação, isso é uma quebra de cultura, isso pega. Mas no outro eu sentava do lado da janela, aqui eu sento onde tem um buraco aí, que eu não gosto da mesa. Então, tem até uns casos engraçados que as pessoas vão nesse sistema de reserva sempre a mesa boa. Tinha uns que você tinha que passar o crachá, fazer o check-out para liberar a mesa, aí você não faz nunca o check-out, a mesa está sempre ocupada, ninguém reserva. Então, só para reservar no dia seguinte, você está garantido. Né? O ser humano interagindo com isso, assim, a parte que fica para ele colaborar, muitas vezes ele dá aquela pedalada, né? Então, isso acontece também, né? Então, a sabotagem. Muito, porque eu gosto dessa mesa aqui e amanhã, na hora que eu chegar, vou chegar mais tarde, eu quero deixar essa mesa aqui já, alguém vai ter pego. Então tem essas coisas, então isso impacta mesmo. Mas isso, tem um trabalho aí dessa mudança de mentalidade das empresas, tem o pessoal aí bem especializado fazendo esse trabalho, inclusive, né? Que vai prestar uma consultoria específica para ensinar as pessoas a usarem um novo espaço, como é que se trabalha dentro daquele ambiente, né? Então você tem esse pessoal trabalhando forte nisso, porque de fato deve dar um baque, né? Você sente. O que te levou a trabalhar nisso? Conta um pouco do teu comecinho lá, já que você está 17 anos na empresa, e você tem uma carinha de novinho, então o que te levou, né, a seguir para essa consultoria? Porque não é um assunto que a gente conversa corriqueiramente e muitas empresas talvez nem saibam que existe esse tipo de consultoria. Eu comecei nisso lá atrás, trabalhando com pesquisa e análise de dados, olhando o mercado, né? Essa foi a minha primeira função dentro desse mercado, né? No tempo que a gente ainda fazia pesquisa, eu tinha pesquisador na rua, a gente batia a perna na rua, ainda tem, né? Mas hoje você terceiriza, você tem as empresas de pesquisa que estão fornecendo, né? Sim. Tem a Buildings, tem a Sila, e hoje você tem um mercado que você compra essa informação já mais mastigada. Mas antigamente todas as empresas imobiliárias, elas tinham um departamento de pesquisa ali, algumas ainda têm, né? A gente ainda faz um pouco, né? De pesquisa. E eu comecei um pouco nisso, né, olhando isso, eu olhava número, planilha, prédio, então eu visitava prédio o dia inteiro e conhecia, e depois fazia a parte de análise de dados ali, vacância, preço e tal, o que vale mais, o que vale, onde é que está esse. Então isso me deu uma bagagem muito interessante na hora da consultoria, né, na hora que você começa a atender o cliente, porque você não fica muito vendido, né. No comercial, se você entra muito perdido, assim, você não sabe qual o prédio, você não sabe direito qual é o tamanho, qual coisa. E essas coisas, quando você está lidando algum tempo com a pesquisa, você meio que internaliza. Então, aqui você sabe qual é o tamanho da laje da Torre Oeste, da Torre Norte, da coisa. Você sabe exatamente mais ou menos como funciona de infraestrutura. A gente fazia
entrevistas, muitas vezes, com os gerentes prediais, para entender e montar uma matriz de análise técnica dos empreendimentos, para ver o que um entrega mais do que o outro, para tentar achar uma coisa que possa ser um pouco mais tangível dessa classificação, dessa categorização que o mercado faz do prédio, que é triplo A, do duplo A, do A. E isso é uma coisa ainda bastante controversa, aí, né? Porque tenta-se fazer uma métrica lá para estabelecer o que é um prédio triplo A para o que é um A, e às vezes a diferença é mínima, né? Às vezes é um negócio que fala, não sei por que isso acontece, mas o mercado adota esse tipo de classificação, e a gente tentou também de alguma forma fazer, a Buildings faz a dela, o núcleo lá de real estate da Poli também tem uma outra métrica que classifica prédios, enfim. E nenhuma delas uma bate com a outra. A gente também usava as nossas. Não existe uma universal assim, que você fala, olha isso poderia ser para isso ou aquilo, não. Uma que atenda o 100% da coisa, não existe. Existe aqui, difícil, mas existe aquela que o mercado adota como sendo a mais popular, né? Mas a gente encontra, às vezes fala, isso aqui, com isso aqui, não faz muito sentido rebaixar um prédio por conta de um detalhe desse, porque ele não cumpriu a régua de escala, então ele não passou de ano, ficou de recuperação ali, ele deixou de ganhar uma estrela a mais, e você olha e fala, mas no fim, tá num detalhe que, às vezes para muitos clientes, não vai nem fazer diferença. Não vai nem fazer diferença. A gente conversou sobre essa questão de certificação, né, com o Eduardo, o Straub, né, o Straub Junqueira, né, e é muito louco isso, né, porque por causa de um item... Você perde um ponto. Isso acontece a mesma coisa, que ele trabalha com certificação Fitwel lá, a LEED. LEED e tal. Então, LEED é a mesma coisa. Você vai do Silver para o Platinum, você cumprir algumas métricas ali. Você tem que conseguir fazer isso. Agora, quanto isso de fato entrega de valor lá na frente, é discutível, né? Tem gente que vai... Quando começaram a certificar prédio com LEED, essas coisas, tinha uma percepção de que ia valorizar os prédios. A gente nunca percebeu isso. Nunca senti que o prédio tal, porque tem um LEED, ele subiu R$10 o metro quadrado da locação porque ele tem isso. Ninguém nunca pagou por isso. Sempre fez uma comparação. Se tem o seu, é melhor. Ele virou um aspecto qualitativo. E se olha, legal, se tem ponto para você. Mas se ele está muito mais caro, ele não me serve também. Acho que vira uma pré-exigência, né, na hora de... Sim. Hoje praticamente todos têm, né? Todos têm. Os que não têm estão correndo atrás de ter. Sim. Porque precisa de alguma forma adaptar. Fazer uma melhoria, né, contínua, na verdade. Sim, né? porque até a própria modernização do empreendimento, que é uma coisa que está lá, você vai para um sistema de automação que precisa para o atendimento do dia a dia do usuário, para o conforto do usuário, ele vai te responder na área ambiental aqui. Porque você vai economizar mais energia com um elevador inteligente, você vai economizar mais energia com o sistema de iluminação que está automático, com fechamento de persiana. Com o ESG, né? Acaba virando tudo uma coisa só, porque a gente já sabe o passo a passo, né? Ele me entrega já as duas faz parte coisas. do dia a dia da gente, já não é mais aquela novidade. Sim. Ele me entrega as duas coisas, né? É uma demanda que existe por isso, porque precisa dessa velocidade e ao mesmo tempo eu estou te entregando uma economia lá. Então, quando eles conseguiram fazer essa junção, né, da tecnologia e o ambiental, funcionou bem. Aí vai bem, só que os prédios estão correndo atrás disso, né? Então... acho que até aproveitando o seguinte, que a gente está falando de prédios, né? Como é que está a taxa de vacância hoje no mercado aqui de São Paulo, por exemplo? A taxa de vacância geral de São Paulo está mais ou menos ali em torno de 20%, 20 e poucos por cento, né? Se você considerar todas as regiões. E aqui em São Paulo a gente quebra um pouco aí o que são as principais regiões, né? Que você pegar aqui Chucrizaidan, Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, a Nova Faria Lima, Pinheiros, essas, elas têm bastante diferença, né, entre elas, né? Então você tem hoje uma situação onde a região da Nova Faria Lima é bastante pressionada em termos de espaço, não tem muito espaço, tem um volume de projetos pequeno, né, porque falta terreno, falta o certificado de potencial, físico, porque não tem mais as operações urbanas, o CEPAC, né, que é o certificado para aumento de construção,
ele acaba custando caro, às vezes inviabiliza, não tem disponibilidade muitas vezes, né? Então tem poucos projetos ali para entrar no mercado. Tiveram algumas devoluções agora no primeiro tri ali, principalmente do Facebook, ali andaram devolvendo um pouco de área, mas ali é a região que tem o poder do preço, né? Essa é a região que estabelece preço no mercado ali. Então é a da Faria Lima para baixo. Ela, como que está na Faria Lima, você vai balizar as outras regiões a partir dali, né? É onde o premium, a região premium ali, em termos de preço... Em São Paulo é a Faria Lima que... É a Faria Lima. É a Faria Lima. Hoje da Faria Lima, da região da cidade de Jardim até Hélio Pellegrino ali, é o eixo nobre da Faria Lima. E aí você tem a Faria Lima mais velha, que é da cidade de Jardim para Pinheiros, que você já tem um outro perfil, mas tem alguns prédios também, algumas boutiques ali nesse eixo, que são inclusive o metro quadrado mais caro da cidade, que acontece ali, mas aí você está falando de um produto específico, num nicho, de às vezes conjuntos pequenos, que vai atender um family office ou alguma empresa financeira pequena que tem uma discrepância muito grande entre o tamanho dela e o que ela fatura, né? Sim. Então consegue pagar o metro quadrado mais caro ali, porque no fim o nominal ele fica abaixo porque se fatura dentro de uma companhia desse porte, né? Então esses seriam a divisão padrão aí do mercado de escritório, né? De Pinheiros mais ou menos até Chucre Zaidan aqui. E o que você tem é esse fenômeno de querer estar naquela região a todo custo, né? E enquanto regiões aqui da Berrini e Chucre Zaidan, você tem bons produtos, você tem preço, você tem estrutura, mas tem a questão do trânsito, do deslocamento, que ainda pega muito, né? Para que se escolha essa região aqui, né? Então, hoje onde tem oportunidade no mercado imobiliário é justamente essa região aqui, né? Nós estamos aqui no Senu, o Parque da Cidade, é onde você tem oportunidade, produtos de ótima qualidade e boas negociações acontecendo ainda, né? Mas o mercado em geral, apurado aí nesse primeiro trimestre, ele está ainda um pouco inerte, ele está esperando um pouco o que vai acontecer aí no sentido, imagino eu, dos direcionamentos do governo e toda essa coisa, né? Tem um governo novo, então ele fica naquele momento... De stand-by. Vamos ficar aqui paradinho, não sabemos muito o que vai acontecer. E isso é muito sintomático quando você pega a curva de absorção, né? Que ela vem absorvendo muito bem até 2019, né? Em São Paulo, você tem uma média ali de 2006 a 2019 de mais ou menos 190 mil metros ano de absorção líquida, né? Tomada de novos espaços. Crescente, né? Se você pegar 2019, por exemplo, foi o pico de absorção, quase 370 mil metros que foram absorvidos no mercado. Entra o Covid, né? Quando entra o Covid, é o que o pessoal mais acadêmico do mercado usa a taxa de distúrbio, né? Quando você faz projeção, você tenta fazer projeção e adivinhar o que vai acontecer, eles usam lá um elemento que é uma taxa de distúrbio, que é nada mais do que um dado que você joga na equação para jogar a curva de cima e a curva de baixo e tentar achar um canal onde o mercado vai ficar inserido. E esse distúrbio acho que foi um pouco grande. Ninguém acho que dimensionou a magnitude do distúrbio. Então a gente em 2020 sai de uma condição de absorção positiva de 370 mil metros para uma negativa de 140 mil, né, de devolução. E aí você tem aquele período que era justamente aquele período que o mercado do escritório ia acabar, né? O mercado vai acabar. 2020 não ia ter mais escritório, iam fazer fazenda vertical no meio da Faria Lima. Tinha essas conversas, né? Então, em 2021 tem uma retomada pequena ainda, mas pelo menos já virou positivo. E em 2022, ele vem o segundo, terceiro trimestre de 2022, retoma muito a absorção. Fica muito positivo de novo. A gente fecha 2022 com 140 positivo de novo, 140 mil positivos outra vez. E é engraçado que aí no quarto trimestre você tem uma queda dessa absorção e primeiro tri ela vira negativa de novo. Né? E aí é que qual é o evento que tem aí nessa janela? Justamente acho que o fator eleição, político, a definição ali do cenário eleitoral, que ocorre ali em outubro, novembro, e você tem isso. E as incertezas. E aí surge uma série de interrogações aí, porque você tinha uma dinâmica de taxa de juros para baixo, uma expectativa de começar a cair. A hora que entra outro governo, você precisa primeiro esperar
a ação para ver o que faz. E de fato é o que está acontecendo, né? Está segurando, tentando colocar a inflação de novo no centro da meta, né? Ela está indo, os indicadores são positivos, então o que eu acho assim, os dados do segundo tri não devem ser muito diferentes do primeiro. A gente deve ter uma estabilidade aí nesse cenário meio inerte, né? Para ter uma ideia assim, locações, movimentação em São Paulo acima de 1.000 metros quadrados foram só 20 mil realizadas no primeiro trimestre desse ano, das mais importantes, né? Então o que tem hoje circulando? Tem muita coisinha pequena que bate, 200 metros, 300 metros, é o cara que está saindo de um coworking, ficou já está meio grandinho pro coworking, ele já quer viver sozinho, já quer sair da casa do pai. Até porque essa questão do coworking, né, ela cresceu muito, né, na pandemia, né? Sim. E pós-pandemia também, né? Tomou uma força. Mas a gente já percebe, a gente visita alguns escritórios de arquitetura, de engenharia, que no período de pandemia acabaram indo para coworking, né? E exatamente agora, esse ano, eles já estão migrando para escritórios próprios, né? Sim. Até porque cresceram também, né? Então, e aí a equipe começa a voltar, não ficou mais aquele negócio que... Né, de uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, né? Depende. Né? Os times começaram a ter essa retomada, né, do ambiente. O coworking, num primeiro momento, né, acho que sofreu um pouco, eu não tenho os dados exatos desse mercado especificamente, né, internos aí, numa WeWork, da Regus, Spaces e tal. Mas acho que no primeiro momento, acho que eles sofreram um impacto porque assim, não podia se reunir, tinha que fazer o isolamento e os contratos do coworking são muito flexíveis, né? Então fica muito fácil você... Não vou desistir, mais. Eu não vou mais. Então você tem lá o cara que ele paga uma posição, paga 2, 3 posições, ele simplesmente cancela aquilo. Tem lá uma penalidade que ainda vai ser discutida, vai ser arbitrada por conta da condição da rescisão, da condição da pandemia e tal. Então, só que no segundo momento, eles foram vitais, assim, porque que tamanho que eu volto agora? Agora eu não sei mais que tamanho eu vou. Então a gente tem cliente, por exemplo, que na pandemia devolveu a sede e colocou todos os funcionários em casa. E chegou a devolver a sede. Sim. Só que chega uma hora que você não pode ficar sem sede nenhuma. Até porque eram mais de 300 pessoas. Imagina. E aí, pra onde eu vou? Que tamanho que eu sou agora? Eu não sei mais. Aí o cara não quer ir. O colaborador já não quer mais ir. Ele quer ir em tal lugar. E aí o que acontece? O coworking ele serve como uma fase 1. Vamos aqui então, porque se precisar eu vou pegando um pouco mais de espaço, até entender um pouco mais. Então ele acomodou muito bem, ajudou muito nesse sentido de intermediário aí entre o... Não, a gente percebeu uma coisa, eu estive conversando com o Thiago Alves, né, o senhor lá da Regus, né, é recente, né, e ele estava comentando justamente nesse período, porque eles não fecharam. Porque os contratos deles são com muitas empresas de TI, de financeiro, e essas empresas elas continuaram ativas, elas não tinham problema, né? Teve que ter uma precaução com a entrada dentro do prédio, com horário, mas elas continuaram ativas. Então você percebe que, não sei da WeWork, né? Porque a WeWork também tem um outro modelo de negócio, né? Mas esse é um feedback que eu tive do próprio Thiago, né? Que a gente achou, ele falou, porque o negócio foi mundial, né? Você imagina, né? Você tem discussão antes de chegar aqui no Brasil, o negócio da pandemia, o cara já discutindo esse negócio lá fora para ver quais eram as medidas que estavam sendo tomadas lá até chegar aqui no Brasil isso, né? Então ele já veio com preparo, já veio... já vai se preparando aí, porque tá assim, para aquilo, né? Essas globais, elas tinham essa vantagem, né? Porque eles estavam já vivendo isso já lá fora, né? Então você já vai fazendo um pouco da lição. Estar na frente, nós já extrapolamos o nosso horário, já me puxaram, já foi rapidinho. Eu queria só que você fizesse um encerramento, que você falasse ainda, né? A tua última mensagem aí para quem está nos assistindo. Que foi muito gostosa a entrevista com você, Eric. Eu acho que a mensagem, assim, acho que a gente tem que ter uma expectativa positiva. O mercado hoje, acho que está ainda bastante apreensivo, né, com relação ainda a dados macro aí de economia, mas acho que o segundo semestre pode começar a apontar alguma curva
para cima de novo, uma curva mais ascendente aí. Acho que a gente tem indicadores aí que estão suportando esse caminho, a menos que surja uma outra taxa de distúrbio aí que chacoalhe que nós isso, não queremos. que chacoalhe muito isso. A tendência é que as coisas comecem a melhorar aí no segundo semestre, né? E acho que essa é a minha esperança também, né? O mercado, quando ele fica muito parado, muito inerte, assim, é o pior mercado que tem, porque o mercado ruim, você ainda sabe lidar com ele, você lida contracionando, você ainda tem movimentação para baixo, né? Agora, quando ele fica parado, esperando o que vai acontecer, é o pior mercado, né? Porque algo precisa acontecer, né? E acho que a gente está mais ou menos nessa fase, mas a percepção é que ela está meio que no fim desse ciclo, assim. Acho que não vai dar para ficar muito nisso por muito tempo. E acho que para o segundo semestre talvez comecem a ter uma retomada positiva aí. Acho que de mensagem, acho que poderia também falar um pouco dessa questão do trabalho híbrido, né? Porque é outra coisa que está em experimentação aí, está em fase de testes, né? Sim. Ele com certeza está aí, ele foi adotado por mais de 90% das empresas, mas a gente também vai ter que observar um pouco isso, que pode ser um gatilho importante para a retomada do mercado, porque não sei se a gente já pode dar isso como certo, né? Como o novo encaixe da operação de escritório nesse formato, porque para mim, ele ainda está em teste, né? Tem gente que está apostando nisso, mas eu não sei se ele é uma estratégia racional ou se ele é só a mediania entre 100% presencial e o 100% home office, que foi obrigado pela pandemia. Então, parece que ele parece ser a coisa mais óbvia, justamente por estar no meio do caminho entre uma coisa e outra, mas a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver se ele vai ficar. A depender disso, a gente pode ter também uma expectativa de melhora de aquecimento do mercado, porque dependendo como for, a gente pode começar a ocupar, a gente já escuta algumas coisas aqui e ali, né? Que começa a ocupar mais os espaços, se aquece um pouco mais esse mercado, que acho que está precisando de uma retomada aí, né? Então, mas acho que a mensagem final ela é positiva. Acho que a expectativa é positiva. A gente está meio numa fase do ciclo que acho que é a pior fase. Então talvez a gente esteja perto desse ponto de inflexão aí, começar a subir de novo. Muito obrigada, Eric. Foi encantador. Obrigada mesmo. Eric, obrigado. Carne, obrigado. Obrigado, gente. E logo a gente volta com outro programa do Osso Connection. Até logo.